Eu venho à tribuna no dia de hoje, depois daquilo que nós chamamos de a ressaca de ontem. Porque, como eu vi de todos os parlamentares, não tem ninguém feliz, nenhum senador, com essa reforma. Alguns votaram contra, outros a favor, mas todos reconhecem que a reforma traz prejuízo para todos, que atinge trabalhadores da área pública, da área privada, aposentados e também pensionistas. Mas, independente dessa questão, senhor presidente, eu queria muito mais usar a tribuna de hoje, primeiro, para fazer um esclarecimento. Esse debate, esta reforma da Previdência, não encerrou o jogo. Nós votamos somente o primeiro turno. Teremos ainda a votação em segundo turno, que deve ser lá pela primeira ou segunda semana de outubro. Tinha marcado o dia 10, mas falo que vai ser dia 9, 10 ou 15. E é importante lembrar a todos que é um novo jogo que inicia. Poderão ser apresentadas emendas supressivas para melhorar o texto ou para diminuir os prejuízos que terão os trabalhadores com o texto ora aprovado. Por isso, eu aproveito o momento para pedir aos senadores e senadoras, até o momento, se analisarmos a PEC número 6, que é a reforma da Previdência, é 133 também, foram apresentadas em torno de 700 emendas, numa demonstração de que a população via os parlamentares pediam e pedem mudanças na reforma da Previdência. Eu, senhor presidente, quero aqui deixar registrado que vai ser muito importante os senadores apresentarem as emendas nesse segundo turno. Mesmo aquele que entenda que não deva apresentar emenda, que é legítimo e é democrático, mas eu solicito a todos que se somem com aqueles que querem diminuir o prejuízo que os trabalhadores vão ter e aposentados com essa reforma, se ela for aprovada sem as emendas. Repito de novo que as emendas serão emendas supressivas. E emendas supressivas, o senador Álvaro Dias está também no plenário, citei todos que estavam aqui, e as emendas supressivas não vão permitir que essa matéria volte para a Câmara, como eu sinto que é a vontade aqui da ampla maioria. Então, fazer emendas supressivas não prejudica o andamento da PEC aqui no Congresso. Eu vou mais uma vez insistir que uma das minhas preocupações, que no nosso entendimento é preciso emenda supressiva, é quando vai, baseado na nova proposta, que o tempo mínimo, no caso do homem, ele sairá dos 15 anos para 20 anos. Repito, como tenho repetido em todos os debates, é importante emendas supressivas na aposentadoria especial. Foi por um detalhe que não foi aprovado aqui, diferença de 3 votos, porque essa vinculação de contribuição com idade inviabiliza a aposentadoria especial para quem atua em área insalubre, penosa, e depois eu explico, inclusive, periculosa. Só como exemplo, professores são atingidos, 10 anos a mais, metalúrgicos, 15 anos, mineiros, 19 anos, nem que expliquem uma regra de transição que atenua, mas ninguém aqui na aposentadoria especial vai deixar de ter que trabalhar em torno de 8,5, 9 anos a mais do que aquilo que tinha para se aposentar. Então é importante que a gente de novo apresente a emenda para garantir que
15 anos de contribuição é 15 anos de contribuição no subsolo de uma mina, por exemplo. Ele tem o direito de se aposentar, isso quem diz é a ciência, os especialistas na área da saúde. Metalúrgico é 25 anos. 25 anos em área insalubre se aposenta. 25 anos de contribuição. Professores, 25 anos de contribuição. Quando você vincula a idade, na tal soma de pontos, você está, na verdade, somando idade com tempo de contribuição e inviabiliza a aposentadoria especial. Acho que temos também, vamos apresentar emenda supressiva para garantir que a aposentadoria, no caso de invalidez, você tem lá 10, 15, 20 anos de contribuição, será integral. Porque como ficou aqui, vai se aposentar com 60% da média rebaixada que nós falamos, que vai apontar para o cidadão ter um prejuízo de até 50% no benefício. Quem se aposenta hoje por invalidez, se aposenta com o princípio da integralidade, porque as 80 maiores contribuições de 94 para cá. A partir daqui, se ganhava, por exemplo, 4 mil, vai se aposentar com em torno de 4 mil, lei atual. Na PEC, se ela for promulgada, como tudo indica, até novembro, ele vai se aposentar com a metade, ou seja, ficou inválido, tem 2 filhos, como exemplo, ou esposa, ele sai de 4 mil para 2 mil, ou de 2 mil para R$1.000. A reversão das cotas, além de não garantir a aposentadoria integral, no caso do viúvo ou da viúva, ele sai com 60%, e aí vai ter uma cota por cada 10% por cada filho, mas no momento que o filho fica maior de idade, perde o direito da cota, a cota hoje reverte para o viúvo ou para a viúva, não vai reverter mais. Cálculo do benefício, esse para mim é um dos mais delicados, porque daqui para frente vai ser exatamente o seguinte: veio do cidadão que atingiu todas as metas como manda a legislação, se aposentar com o princípio da integralidade, ele vai se aposentar com a média das contribuições de 94 para cá, que poderá ter com isso um redutor de 10, 20 até 30%. E aqui todos são atingidos. Atinge tanto aquele que é trabalhador da área pública, como aquele que é trabalhador da área privada, e mesmo aquele, em qualquer situação que venha a se aposentar, ele sai de um princípio da integralidade para o que a gente chama de uma média rebaixada, que o prejuízo só pode ser enorme. Contribuição dos servidores inativos, hoje é a partir de 5 salários mínimos. Aqui volta para exatamente 1 salário mínimo, e quem é do regime geral não tem essa contribuição, ainda bem que não tem, mas o servidor vai ter que começar a pagar desde 1 salário mínimo. A alíquota extraordinária também merece uma emenda, porque a qualquer momento, baseado em cálculo atuarial, o governo pode pedir uma chamada especial e o trabalhador vai ter que pagar mais do que aquilo que ele já paga. O abono salarial, felizmente, saiu, foi uma vitória do povo brasileiro, que 13 milhões de pessoas não receberiam mais o correspondente a 1 salário mínimo uma vez por ano. Felizmente, houve um grande movimento aqui, a emenda da senadora Luciane Gama foi aprovada, que era uma emenda do campo que queria alterações nessa proposta. O contrato de trabalho intermitente, infelizmente, continua. Significa que o cidadão, que ele conseguiu a metade das horas correspondente ao mês de trabalho, ele, em vez de receber no fim do mês R$1.000, estou arredondando que seria o salário mínimo, ele vai receber R$500. E sobre os outros 500, pela reforma, se for aprovada como está, ele vai ter que pagar a contribuição dele e ainda do empregador. O camarada recebeu a metade de um salário mínimo, R$500, que o trabalho intermitente permite, infelizmente, e quando eles dizem que o número de trabalhadores em carteira assinada aumentou, não é verdade, diminuiu. O trabalho informal aumentou em muito.
E mesmo aquele que eles falam que tem carteira assinada, os que estão entrando, a maioria é no trabalho intermitente. Que no trabalho intermitente todo mundo sabe que, na verdade, ele não vai ter nada a não ser as horas trabalhadas, inclusive o prejuízo na Previdência. Eu acho que merece também um destaque especial aquelas portas que ficaram abertas para a privatização da Previdência, indo do sistema que é hoje, que é um sistema de repartição, para o sistema de capitalização, que deu errado no mundo todo. Quem adotou, que saiu da repartição, nenhum deu certo. Quando eles dizem que poderão privatizar os benefícios não programados, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão, aposentadoria por incapacidade, auxílio-maternidade. Ainda privatizam, nessa reforma, a Previdência Complementar. A conversão, esse dado é importante também. O cidadão trabalhou numa área insalubre, periculosa ou penosa. Hoje, se ele vai para uma área que não é nem insalubre, questão de saúde, nem periculosa e nem penosa, ele leva 40% a mais dos anos trabalhados naquela área que prejudicou a sua saúde. Tinha 10 anos, leva 14. Já que agora vai ser 40 de contribuição, pelo menos ele vai com 14 e vai perseguir os 40. Se tivesse 20, ele vai com 28 e vai perseguindo os 40. Agora não. Com a lei proíbe você averbar um direito já garantido, assegurado. E sempre ouvi falar que a lei ela pode retroagir para ajudar e não para prejudicar a parte mais fraca. É exatamente o que essa reforma permite, infelizmente. A PEC, esse sim eu fico dizendo que é algo inacreditável. A PEC número 6 diz, você cidadão que trabalha em linha de alto risco, pegar aí vigilante, transporte, por exemplo, vamos falar guarda de trânsito, guarda municipal, um eletricitário, quem trabalha com explosivos. Hoje é garantido a ele a aposentadoria integral aos 25 anos de atividade. Com essa reforma ser aprovada, ele vai ter que trabalhar 40 anos. Agora em novembro, que ele poderia se aposentar com 25 anos de contribuição, ele vai ter que se aposentar com 40 anos de contribuição e 65 de idade. Cumprimento aí o Chico Vigilante, enfim, o Boaventura, cumprimento todos aqueles que estão nessa batalha junto com a gente, porque a batalha ninguém venceu ainda. Estamos ainda no campo das ideias e do debate que passa, repito, pelo segundo turno. Por isso a importância de nós aprovar uma emenda supressiva para aqueles que atuam e trabalham em áreas perigosas possam manter a sua aposentadoria. Esse eles acabam de vez. Eles nem vinculam o tempo de contribuição à idade. Lá na especial perversa que é também, insalubridade e penoso, vinculam. E esse nem vinculam. Só chega e diz, olha, acabou o direito de vocês a partir de novembro e se virem, trabalhem 40 anos e 65 de idade. Logo que lemos isso, até entendíamos que tinha sido um engano, um erro. Mas depois, nos debates, fomos percebendo que foi má fé mesmo. Foi má fé para não permitir que aqueles que atuam em áreas de alto risco, Capitão Stevenson, Vossa Excelência, que é dessa área da segurança, porque o guarda, até do quarteirão, o vigilante, o policial do trânsito, o policial municipal, ele é também da segurança. Ele vai ficar exposto ao alto risco, todo mundo sabe o número de vigilantes, enfim, que morrem em defesa do patrimônio e das nossas vidas, e ele não terá nem direito mais a se aposentar. Esse perde todo o direito, porque nessa área, e não tem estabilidade, não vai se aposentar nunca. Por fim, senhor presidente, além de fazer esse apelo para que os senadores aproveitem esse fim de semana, e mesmo nos debates que vamos fazer nesse período, em que entre o primeiro e o segundo turno, que calculo que será entre o dia 10 e o dia 15 de outubro, mais ou menos, porque ninguém tem segurança
que falavam que tinha um acordo, tem acordo, não tem acordo, bom, se cumpre então o regimento. Se cumpre o regimento, se tivesse 15 ou 20 de outubro, que o tema seja votado. Eu pedi já uma audiência pública na CDH para confrontar, aí é confrontar mesmo, os dados da Unicamp e os dados do governo, que não casam, não há encontro, há um desencontro total. Eu já fiz uma audiência na Comissão de Direitos Humanos e, de fato, para mim e para todos que assistiram àquela audiência para discutir os dados totalmente divergentes, faz com que a gente peça uma outra audiência na Comissão de Direitos Humanos. Mas, senhor presidente, para não dizer que eu só falo daquilo que falta, eu vou registrar também aonde nós conseguimos diminuir o prejuízo. A proposta é muito perversa. É a mais perversa de todos os tempos. Eu estou nessa casa há muito tempo e nunca tinha visto uma proposta de reforma de previdência tão perversa como essa. Mas onde conseguimos diminuir o prejuízo, conseguimos retirar o BPC, porque como estava que veio da Câmara, ia botar na Constituição que só na família onde a renda per capita não ultrapassar a 1/4 do salário mínimo é que teria direito a receber o correspondente a um salário mínimo, que é o BPC. Isso nós retiramos. Com isso prevalece o princípio que já está no Estatuto do Idoso, de nossa autoria, que fez aniversário exatamente no dia 1º de outubro, o dia que se votou aqui a reforma. Lá está assegurado que o idoso que provar que ele não tem como se manter, ele tem que receber um salário mínimo. E, por extensão, a Justiça está dando também para as pessoas com deficiência. Então, foi importante esse ponto. Foi também importante a retirada do abono. Da forma que tiravam de 13 milhões de pessoas o abono. Nós retiramos essa parte da PEC e, com isso, 13 milhões de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que estavam prejudicadas, vão poder continuar recebendo esse abono de um salário mínimo uma vez por ano. Então não modifica nada. Isso beneficia só nessa margem que eles estavam trabalhando, de fazer que só quem ganhasse em torno de 1.360 recebesse, e desse espaço até 2 salários mínimos não receberia nada. Nós temos assegurando, nós todos, que foi uma votação ampla aqui na casa, não um ou outro, 13 milhões de pessoas. Também, senhor presidente, estou mostrando que algumas coisas avançamos em relação ao projeto original que veio da Câmara. Foi aqui no Senado também que conseguimos garantir que pensão por morte não será inferior a um salário mínimo. Os anistiados políticos também, que seriam muito prejudicados com a forma que veio da Câmara, também nós, não estou dizendo eu, viu, pessoal, nós, que foi amplamente aqui a votação, ampliou para que os anistiados não sejam prejudicados. Quero também destacar rapidamente, presidente, o lado que avançou na Câmara. A Câmara conseguiu retirar a tal de capitalização, que traria um prejuízo enorme para todos os trabalhadores e para toda a Seguridade. A Câmara também conseguiu alterar o benefício de prestação continuada, o BPC, mas não foi o suficiente, tanto que nós aqui no Senado resolvemos essa questão. Mas a Câmara conseguiu tirar fora os trabalhadores rurais, que foi positivo. Policiais, militares e bombeiros, com exceção desses que eu já destaquei, também melhorou a situação deles com mudanças feitas na Câmara. Este pegava todo mundo. A Câmara conseguiu manter o reajuste anual dos benefícios, que a proposta original acabava com o reajuste anual dos benefícios. Também a Câmara conseguiu mexer em lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, porque nessa proposta eles retiravam da Constituição uma série de direitos e nós conseguimos na Câmara então fazer a retirada. Também o tempo de contribuição, a Câmara diminuiu a situação. Então, presidente, eu fiz questão de falar dos 2 temas, aquilo que eu discordo onde está, mas reconheço que o relatório aqui no Senado, em relação da Câmara,
diminuiu algumas questões gravíssimas, e citei aqui umas 6, como também citei em torno de 6 que a Câmara já tinha retirado. Então, no total, em relação ao que veio do Executivo, o Congresso alterou 12 pontos. E foram questões, para mim, muito importantes. Mas eu ainda fiz a listagem aqui eu termino, presidente, senador Jorginho Melo, cumprimento e agradeço pela tolerância de Vossa Excelência, fiz também todos aqueles pontos que eu entendo que nós devemos apresentar emendas supressivas, e, claro, o plenário é que vai decidir. Obrigado, presidente, pela paciência de Vossa Excelência.